Bom dia, meus amigos. Aqui quem fala é Maria Tavares. E nós estamos aqui hoje para falar sobre a vida do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, patrono dessa casa que nos sustenta emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Pedimos licença à espiritualidade para começar os nossos estudos, porque eu faço estudo, eu levo as pessoas a entender que só há um caminho para evoluirmos: estudar e trabalhar. Não conhecer as leis de Deus que estão implantadas na nossa consciência, não vamos evoluir. O cego de Jericó é uma das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos seus bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: que eu veja. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso que compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar os fenômenos e as situações, pessoas e coisas com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Peçamos a Deus, a Jesus, essa espiritualidade amiga, que vive e convive nesta casa abençoada. Em especial eu peço ao Dr. Hamed que nos abençoe nessa gravação, pois eu gostaria de levar a todos conhecimentos, informações, para evoluirmos nesta nossa reencarnação, aproveitando célula por célula do nosso corpo físico. O mês de agosto é um mês muito especial
Nós temos muitos amigos que temos que lembrar, pois eles são relembrados neste mês de agosto. No primeiro dia do mês de agosto, nós vamos encontrar Santo Inácio de Loyola. É o fundador da Companhia de Jesus. Os jesuítas. São poucos os jesuítas aqui no Brasil, 700, 800. Mas nós temos um muito especial, que é o nosso Papa hoje. O Papa Francisco, ele é Francisco Xavier, não Francisco de Assis. Não que ele não goste de Francisco de Assis, mas ele escolheu o nome Francisco em homenagem aos fundadores, porque foi um dos fundadores da Companhia de Jesus. Aí nós temos no dia 4 de agosto, São João Maria Vianney. Foi um santo homem que caminhou aqui sobre a terra, cuidando dos pobres, dos doentes. É o símbolo de bondade e generosidade para nós todos. 6 de agosto é a transfiguração do nosso Mestre Jesus lá no Morro Tabor, lá na Galileia. Você sabe o que é uma transfiguração? É deixar que alguém perto de nós veja a aura, o nosso perispírito, meus amigos. A transfiguração só faz que os encarnados. E Jesus, quando foi encontrar com Elias e Moisés, que eram já missionários daqui do planeta Terra, muitos séculos antes dele, naquela reencarnação, que ele veio com o nome de Jesus, ele mostra o seu perispírito e ele fica iluminado. Isso aconteceu e nós relembramos no dia 6 de agosto. No dia 11 de agosto, nós temos Santa Clara de Assis, aquela que foi de Assis, junto com Francisco de Assis. Foi com 19 anos, num domingo de Ramos, foi que Clara fugiu da casa dos seus pais e foi ajudar Francisco de Assis a escorar a igreja de Jesus. É engraçado, pois poucos sabem, que Jesus, quando falou com Francisco de Assis, vai, escore a minha igreja, ele entendeu que era para escorar fisicamente a igreja de São Damião, que estava em pedaços, caindo. E ele então vai, reforma a igreja de São Damião. Aí Jesus fala assim: Francisco, meu filho,
Não é a igreja física minha que está desmoronando, mas a igreja, os meus evangelhos que aqui não estão sendo seguidos, entendidos. E então, ele começa a trabalhar. E com ele foi Clara. E ele funda a ordem dos franciscanos. E Clara vai fundar as franciscanas. No dia 15 de agosto, nós temos a Assunção de Nossa Senhora ao céu. O Humberto de Campos nos diz, no seu livro Boa Nova, que Jesus veio pessoalmente buscar nossa Mãe Maria Santíssima aos 82 anos. Ela, quando desencarnou, ela não tinha uma doença física, nem mental, nem espiritual. E era de uma beleza ímpar. Vocês sabem qual era o apelido de nossa Mãe Maria Santíssima? A Rosa de Jericó. E uma falange de anjos, falanges de anjos, vieram buscar nossa Mãe Maria Santíssima. No dia 23 de agosto, nós temos Santa Rosa de Lima, primeira santa do mundo novo, padroeira da América Latina e das Ilhas Filipinas. 26 de agosto, nós temos São Luís, aquele que se apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo e nos dá, junto com Santo Agostinho, aquelas mensagens maravilhosas. São Luís, ele teve 2 reencarnações como vendedor de azeite e de óleo lá na França, para ir se acostumando o seu perispírito e ir entendendo a França, até que ele, em 1858, quando Kardec funda a Sociedade Espírita Parisiense, lá ele tomou posse e ficou com Kardec e com todos aqueles que apresentavam na Sociedade Espírita Parisiense para dar mensagens. Ele estava presente. São Luís nos fala que a virtude que Deus respeita é a humildade. Nós somos humildes, somos caridosos. Nós não temos mais a maledicência entre nós. O egoísmo, maledicência, isso acaba conosco. O orgulho. E pensar que somos alguma coisa, meus amigos. Nada somos. Estamos aqui para aproveitarmos essa reencarnação que nós pedimos de joelhos. Fizemos a nossa programação reencarnatória, mas ao tomarmos conhecimento da nossa lista imensa de débitos
é a de crédito pequenininho, entendemos que a borracha que apaga os meus débitos se chama caridade. Caridade. E servir com alegria. E depois, no dia 26 de agosto, eu falei, é dia de São Luís. No dia 27 de agosto, é Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, aquela que rezou para Santo Agostinho por 40 anos. Santo Agostinho é o maior vulto da humanidade no primeiro milênio. E ele é o mentor espiritual do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. E no dia 29 de agosto é o dia em que relembramos a passagem desse grande amigo de Jesus no planeta Terra, na cidade do Rio de Janeiro, onde ele veio fazer um trabalho a pedido de Ismael. Mas vamos deixar ele agora, como o Dr. Bezerra de Menezes, e vamos lá entender a primeira reencarnação que nós temos desse espírito, como Zaqueu. Jesus passou conosco 33, 34, 35 anos. Nós não sabemos exatamente quanto tempo Jesus passou aqui neste planeta Terra, reencarnado com o nome de Jesus. Nem sequer sabemos aonde foi, em que mundos Jesus fez a sua evolução espiritual. Só sabemos que ele nunca zigue-zagueou. Emmanuel nos fala isso. Ele sabia a direção a tomar para a sua evolução. E tomou. Será que nós temos um planejamento nosso para que possamos confiar em Deus e dizer: em todo instante confio em Deus, no que faço penso em Deus, com quem vivo amo a Deus, por onde sigo com Deus, no que acontece Deus faz o melhor, tudo que eu tenho é bênção de Deus. Jesus sabia disso. E nos 6 últimos meses dele, ele sai lá da Galileia e vai em direção à Judeia, faltando 6 meses para a Páscoa. Ele não queria e não podia chegar lá em Jerusalém, capital de toda a Palestina, que ficava lá na Judeia, porque senão ele já ia ser crucificado, morto. Ele sabia disso. Então o que ele fez? Ele veio calmamente, saindo da Galileia, passando pela Pérea, Samaria, entrou na Judeia e voltou para Samaria
E nesse vai e vem entre todas essas províncias que era composta Jerusalém, né? Ele passa por uma cidade chamada, passa pela Samaria. Lá na Samaria, numa cidade que se chamava naquela época, esqueci o nome. Jericó. Jeribá? Jericó. Não, nós estamos na Samaria. Então, lá na Samaria, ele passa e fica lá com os seus discípulos. Eles tinham que comer alguma coisa. Então, os seus discípulos entraram na cidade, naquele povoado, e enquanto ele estava lá sentadinho lá, perto do poço de Jacó, onde todos iam buscar água lá, quem bate lá para buscar água? Uma samaritana. E Jesus pede água à samaritana. E ela, por sua vez, responde: como eu, samaritano, vou dar água para você, um galileu? Sim, Jesus tinha um aspecto de galileu, claro, com os cabelos partidos ao meio, caídos aos ombros, bem semelhante à sua mãe, que foi a mulher mais bonita que reencarnou no planeta Terra. Jesus também era muito bonito. E ele então pede água a ela e ela: como eu vou te dar? Aí Jesus fala para ela: se você soubesse quem eu sou, como eu posso te dar a água viva e você não mais vai ter água, vai ter sede dessa água do poço de Jacó? Você me atenderia. E essa samaritana, que mais tarde foi Teresa de Ávila, em 1515, quando ela nasceu. Depois Santa Teresinha do Menino Jesus. Aquela santa tão bonita, é a santa nossa, moderna, que nos atende, que guia, nos ajuda a todos os, vamos dizer, todas as nações, a todos os grandes políticos, porque os grandes políticos, grandes governantes da nossa nação, das nações, precisam de orientação. Santa Teresinha do Menino Jesus. E Jesus, então, segue à frente. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Era para eles uma festa importante, um dever para todo israelita adulto comparecer. Por esses dias, Jesus ia da Pérea, já tinha passado pela Pérea e ia para a Judeia, a fim de participar da que seria a sua última Páscoa. Ele não podia chegar antes do tempo, porque ele queria celebrar a última Páscoa com seus discípulos. E foi nessa última ceia com ele é que ele nos falou da pluralidade dos mundos. No Sermão da Montanha, ele nos falou na pluralidade das existências. E na última ceia falou da pluralidade dos mundos.
E Tomé, preocupado, falou: se existem tantos mundos e o Senhor já foi, vai à frente, como vamos encontrá-lo? E ele responde: Tomé, conviveste comigo muito tempo, ainda não sabe que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, senão pelos meus ensinamentos. E ele então continua. Quando ele passou por Jericó, ele curou um cego. Lembra do Bartimeu? Sim, todos lembram. Bartimeu ficou tão emocionado porque Jesus o curou, que ele deixou a sua capa no chão e saiu correndo. A capa, para Bartimeu, representava, meus amigos, que ele tinha o direito de mendigar. Era tudo que ele tinha. Era o colchão, era o seu cobertor. E ele larga tudo e entra por Jericó, gritando, 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 dizendo que ele enxergava, ele tinha encontrado Jesus, o Mestre. E ele entrou aonde? Lá na coletoria. A coletoria, quem era chefe da coletoria nesta ocasião, e era o chefe de todos aqueles coletores de impostos, era um homem chamado Zaqueu. Zaqueu cuidava de todos, deixava os mendigos dormir lá. Já tinham feito uma cooperativa para ajudar a todos a cultivar a terra, a fazer plantações de ervas que eram muito importantes para eles, de abelhas, cultivo das abelhas. Ele fazia de tudo para ajudar os chefes de família. E ficava imaginando: eu queria tanto conhecer Jesus. Sei que ele também tem um coletor de impostos. Eu queria muito conhecer ele. Então, quando Bartimeu entra correndo na coletoria, Zaqueu pensa: hoje é minha oportunidade de conhecer Jesus. Mas ele era baixinho, muito pequenininho. E como ele viu que não ia conseguir chegar perto de Jesus, porque com Jesus tinham vindo lá da Galileia multidões de pessoas com ele. Homens, mulheres, crianças acompanhando Jesus. E ele então pensa: como vou fazer para ver Jesus? Ele então, o que acontece com ele? Ele sobe numa árvore, num sicômoro, e sobe e fica sentado com aquelas vestes dele, né? Ricas, listradas assim, com roupas listradas, mostrando que ele era um judeu, mas que trabalhava também para os romanos, arrecadando os impostos. Ele era uma pessoa não querida
porque ele arrecadava os impostos e mandava para Roma. E, por sua vez, os judeus não gostavam dele. E ele era uma pessoa muito triste. Jesus, quando ele sobe no sicômoro e olha para baixo e vê Jesus passando, ele quase, Amélia Franco, Amélia Rodrigues, quer dizer, nos relata que ele, quando olhou Jesus, e Jesus falou para ele: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele não desceu, ele despencou lá da árvore e saiu correndo para casa. Mas já foi dali, ele já foi de braços dados com Jesus. E foi uma noite maravilhosa. Por quê? Jesus ia passar a noite lá na casa dele. Vocês acham que Jesus já não sabia de todo aquele trabalho social maravilhoso que Zaqueu fazia naquela região? Claro que sim. Foi por isso que ele olhou para cima. E quando viu Zaqueu, desça, Zaqueu, hoje me é lícito, me convém dormir na sua casa. E lá foram os dois, já de braços dados, conversando. Zaqueu era muito, muito rico. Tinha peças ornamentais pela casa inteira. E Jesus foi entrando com seus discípulos. Claro que ele já sabia como o Zaqueu era rico. E ele então nos diz lá naquela casa, Jesus nos diz lá naquela casa, algumas coisas muito interessantes, nos mostrando que a riqueza e a pobreza são duas situações que nós temos que saber lidar com elas. Pois ambas coisas são provas que nós passamos quando somos ricos, quando somos pobres. E os seus discípulos, por sua vez, não entendiam como Jesus ia dormir naquela casa e perguntavam entre si: não se trata de um rico que devia ser condenado? E Jesus, então, fala para eles que ali estava ali um homem que entendia o valor do dinheiro, que havia colocado o dinheiro à disposição para ajudar as pessoas. E Jesus então pergunta: não é certo o que ele está falando, fazendo? Vocês acham que a boa nova veio para deixar todo mundo na pobreza? Não. Não veio. Nós temos que saber, entender, quando somos pobres, quando somos ricos. Kardec nos fala lá
no Evangelho segundo o Espiritismo, a beleza e a grandeza que é aquele que tem dinheiro e como faz crescer toda aquela população em volta, como utiliza o dinheiro para atender a todos. E Jesus, como um bom psicólogo, conta pela primeira vez a parábola dos talentos. Vocês lembram que um rei saiu, ia viajar, ia sair numa viagem longa e chamou então um servo seu e deu a ele 3, ao outro deu 2, ao outro deu 1. Quando ele voltou, ele perguntou: o que fizeste com o meu dinheiro? O que nós todos estamos fazendo com o nosso dinheiro? Estamos ajudando a criar uma casa, a fundar, a criar, a melhorar uma casa como esta aqui, do Dr. Bezerra de Menezes, que atende a todos. O que tinha recebido 3, entregou 5. O que tinha recebido 2 talentos, entregou 4. O que tinha recebido 1, enterrou. Nós também estamos enterrando os dons, os nossos atributos que Deus nos entregou. Estamos fazendo produzir as nossas virtudes, ganhando conquistando uma virtude. Para conquistar uma virtude, meus amigos, nós temos várias reencarnações, mas uma virtude conquistada jamais a perdemos. Nós temos os talentos, os dons e as virtudes. É difícil conquistar uma virtude, mas jamais vamos perdê-la. E aí, Zaqueu foi falando para o mestre: mestre, eu realmente sou visto como uma pessoa não muito querida aqui. Senhor, e ele então fala para Jesus: Senhor, eis que dou a metade de meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituo-lhe o quádruplo. E Jesus, tudo o que ele falava referente aos seus empregados, os seus servos, que ele fazia de bom, Jesus respondia: servo bom e fiel. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque você também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Jesus, quando entrou na casa de Zaqueu, ele sabia que ele tinha que conquistar aquele homem, pois aquele homem tornaria em reencarnações futuras muitos amigos, iria ter uma missão muito grande no Brasil. Depois
daquela linda noite em que Jesus passou na casa de Zaqueu, Jesus seguiu o seu caminho, pois faltava uma semana para a Páscoa. Mas vamos ver, Zaqueu seguiu Jesus, foi com Jesus, presenciou Jesus falando com Lázaro, venha para fora, ressuscitou Lázaro. E depois da crucificação do nosso mestre, ele volta para Jericó, vende tudo que tinha, dá a metade para sua família e a outra metade para os pobres. O que sucedeu a Zaqueu depois do encontro com Jesus narrado no Evangelho é objeto de outro relato que partiu do mundo espiritual, no qual se vê o apóstolo vivendo com simplicidade, sustentado pelo próprio trabalho, ora como professor, ora realizando serviços gerais, longe daquele ambiente faustoso onde vivia quando era chefe dos publicanos. A partir daí, estava atuando como verdadeiro missionário de Jesus. E lá, ele começou a trabalhar junto os discípulos de Jesus com o nome de Matias. Desencarnou em uma situação muito difícil, porque ele estava numa casa e essa casa pegou fogo e ele, por sua vez, morreu queimado. Agora, vamos relembrar da reencarnação que ele esteve aqui como apóstolo Bezerra de Menezes. Ismael reúne na espiritualidade. Ismael é o mentor espiritual do Brasil. E ele então Ismael esclarece que já estava em tempo de trazer para o mundo o que Jesus havia prometido lá na última ceia, em mandar um Consolador. E ele então, Ismael na espiritualidade, fala para o doutor Bezerra de Menezes: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, ou seja, o nosso querido Brasil. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. E assim, meus amigos, no dia 29 de agosto de 1831, lá no Ceará, reencarna o fiel amigo de Jesus com o nome de Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. E nós temos aqui uma mensagem de Ismael. Ismael
até hoje mandou pouquíssimas mensagens, mas a primeira que nós temos é esta, em que diz assim: o Brasil tem a missão de cristianizar. É a terra da promissão, a terra de todos, a terra da fraternidade, a terra de Jesus, a terra do Evangelho. A missão, e ele continua, mas eu resumi assim: a missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. Os que quiserem bem cumprir o dever a que se obrigaram antes de nascer, deverão, pois, reunir-se debaixo desta minha bandeira trinária: Deus, Cristo e caridade. Onde estiver esta bandeira, aí estarei eu, Ismael. E assim, Dr. Bezerra, reencarnado, chega ao Brasil aos 20 anos, trazendo uma malinha pequenininha e um dinheiro bem pouquinho. E foi morar num quarto de aluguel. E lá ele estudava, saía para estudar na biblioteca pública, que já existia aqui no Rio de Janeiro, e voltava para o seu quarto. Nessa ocasião, ele já estava pobre, porque enquanto ele morava lá no Ceará, ele era de uma família rica, mas o pai dele perdeu todo o dinheiro. Mas Dr. Bezerra não perdeu a vontade de se tornar médico. Ele chegou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1851. E começou, logo que ele pôde, ele começou a fazer estágio na Santa Casa da Misericórdia, onde, depois que se formou, começou a trabalhar lá. A Santa Casa da Misericórdia foi fundada por José de Anchieta, aqui no Rio de Janeiro e lá em São Paulo, nos mesmos moldes da de Portugal. Tão grande era o seu coração na prática do bem, que o povo chamava já de médico dos pobres. Viveu e morreu modestamente, distribuindo entre os necessitados tudo o que possuía. Depois nós temos Dr. Bezerra como político exemplar. Ele foi vereador e deputado. E vamos então encontrar Kardec brasileiro. É aquele que em 1886, no Salão da Guarda Velha, ele se confessa espírita para um público superior a 1.500 pessoas. Isto foi um choque para a população, pois ele era católico, de família católica. E quando ele se pronuncia dizendo que era espírita, até no meio da sua família ele teve problemas. Ele tinha um irmão, advogado no Rio de Janeiro, muito inteligente, conhecido e católico. Dr. Bezerra, por não querer falar com seu irmão, mostrar
a grandeza do Espiritismo, porque o irmão dele se pronunciava nos jornais contra o Espiritismo. Ele então, o que ele faz? Com o pseudônimo de Max, ele começa uma série de artigos espíritas no jornal O País. E ele então, todo domingo, ele fazia um artigo em que mostrava a grandeza do Espiritismo. E numa dessas ocasiões em que ele estava já triste, porque ele não sabia o que fazer para ajudar a desenvolver, a juntar os espíritas, a organizar o espiritismo no Brasil, porque ele veio com essa missão. Ele não sabia o que foi que ele fez. Ele pediu ajuda. E o seu mentor espiritual, Santo Agostinho, nos fala: aceita o convite que estamos fazendo. Vá ser presidente da Federação Espírita do Brasil. Vá trabalhar com homeopatia. E ele fala: Senhor, eu nada sei de homeopatia. E Santo Agostinho, então, fala com ele: vá, porque lá estaremos todos nós. Vamos mandar para você também alunos de matemática. Imagina vocês que uma bela ocasião, lá um belo dia, ele não tinha como pagar a pensão dele. E ele recebeu um pedido de um rapaz de 15, 16 anos para ensinar a ele matemática. Matemática não era o forte dele. Mas ele combinou com o rapaz. E o rapaz então falou: eu quero pagar as minhas aulas adiantadas. E deu a ele o dinheiro referente àquele número de aulas que ele teria com o Dr. Bezerra. E o menino, o rapaz, nunca mais voltou para ter essas aulas. E o Dr. Bezerra nos fala que pelo menos ele teve ocasião de estudar um pouco mais matemática, porque não era o forte dele. Atualmente, aí depois, o Dr. Bezerra funda a Casa dos Benefícios. É uma casa com o propósito de socorrer e esclarecer irmãos desencarnados, vitimados pelo ódio e pela intransigência religiosa. Socorrer a criança abandonada, o idoso carente e viajante cansado e oprimido, enfim, do amparo de qualquer sofredor do corpo físico e da alma. Ele relembrou das reencarnações que ele teve, vitimado do ódio. E ele, então, criou a Casa de Benefício, que é até hoje lá. Está até hoje atendendo a todos. Atualmente, onde e como trabalha Bezerra de Menezes?
aos 11 de abril de 1900, desencarnava no Rio de Janeiro o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, inovidável apóstolo do Espiritismo no Brasil, o abolicionista inflamado, o médico dos pobres. Ele, meus amigos, ele não conseguiu desempenhar a missão que ele teve, que ele teria aqui no Brasil, porque era difícil. Mas graças a Deus, nós conhecemos nesse período Leopoldo Machado Barbosa. Nós sabemos que esse século é o século do estudo. Cada país tem o seu mentor espiritual. O país nosso foi entregue a Eurípides Barçanufo. E Eurípides apanhou como assistente seu Leopoldo Machado. Foi um baianinho muito bom, muito bonito. Ele criou a Mocidade Espírita. Ele foi o primeiro a falar que os grupos espíritas têm que receber crianças e jovens e idosos, porque antigamente as crianças e os idosos não podiam vir para o grupo espírita porque faziam muita bagunça. Mas Leopoldo Machado nos disse que nós temos que atender as crianças, os adolescentes, pois se nós não incentivarmos a eles a caminhar pelo Espiritismo, como será o futuro dos grupos espíritas no futuro próximo? E que os velhos teriam que ir para os grupos espíritas para entender como será a passagem deles para o mundo espiritual. E Leopoldo Machado vai naquele pacto áureo, que foi um período muito bonito, em que o grupo de espíritas encarnados, comandados por Leopoldo Machado, e os desencarnados e encarnados, comandados por Dr. Bezerra de Menezes, viajam 11 estados. E nessa ocasião, Dr. Bezerra de Menezes teve a ocasião de falar, de conseguir fazer aquele trabalho de aglomerar os espíritas, porque ele não conseguiu durante o império em que ele estava reencarnado, porque cada grupo queria estudar um dos livros de Kardec. Um queria estudar os médiuns, porque nós vamos ser médiuns, vamos fazer um grupo espírita de comunicações. Outros só queriam estudar o Evangelho, outros só queriam estudar o Livro dos Espíritos. E assim desencarna o Dr. Bezerra de Menezes, com seus 69 anos, pobre, numa situação muito pobre, mas alegre, porque ele tinha dedicado
a sua vida aos pobres do Rio de Janeiro. Atualmente, onde e como trabalha Bezerra de Menezes? Aos 11 de abril de 1900, desencarnava no Rio de Janeiro o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, inovidável apóstolo do Espiritismo no Brasil, o abolicionista inflamado, o médico dos pobres. Imagine vocês que na noite de 12 de abril, após 31 horas do desencarne, o próprio Bezerra transmite pelo médium Frederico Júnior uma bela mensagem em que, jubiloso, fala agradecido da misericórdia divina que lhe concederam uma recepção imerecida. Foi grande a recepção do Dr. Bezerra no céu, no plano espiritual. Relata na mensagem que fora autorizado a sublime ascensão aos planos superiores, ou seja, para um mundo feliz, ditoso. No entanto, renunciou a semelhante glória a fim de consagrar-se mais de perto e por tempo mais dilatado a todos os necessitados de médicos espirituais. A sua equipe médica espiritual, hoje, que é composta de mais de 1.500 colaboradores, trabalha em diversos grupos espíritas, em diversas casas, templos. Não importa qual é a religião, pois ele vai estar sempre conosco, bem junto à crosta terrestre, bem nossos amigos, bem nosso amigo. Meus amigos, eu gostaria de falar com vocês que fora da caridade não há salvação, mas fora da educação não há caridade bem conduzida. A caridade é a chave que abre as portas do céu, mas a educação é o grande caminho que conduz até ele. E é ainda pela educação que, no ponto mais alto da humanidade, comunica-se Jesus com a vida terrestre, exortando o coração humano. O livro é uma dádiva do céu. Vejamos no livro o santuário de nossa ascensão espiritual. Depois da oração, o livro é a única escada pela qual o céu pode descer à terra. Vamos, meus amigos, vamos estudar os evangelhos de Jesus, vamos trabalhar na caridade. O Espírito da verdade, que é Jesus, nos fala: Espírita, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. E para encerrar, vou mostrar a vocês este livrinho aqui muito bonito. Com Maria e o Papa Francisco em oração. Nós sabemos que o Papa atual é um jesuíta. E jesuíta tem o dom do ensino. E ele aqui nos fala, relata uma Ave Maria, uma Mãe Santíssima por dia. E com ela relata como foi que aconteceu que aquela Nossa Senhora apareceu naquele lugar. Oração a Nossa Senhora de Guadalupe, lá no México. Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divinos,
de cor igual à cor de tantas raças, Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derramai sobre nós as vossas graças, derramai sobre os jovens a vossa luz. Aos pobres, vinde mostrar o vosso Jesus. Ao mundo inteiro, trazei o vosso amor de mãe. Ensinai a quem tem tudo a partilhar. Ensinai a quem tem pouco a não cansar. E fazei o nosso povo caminhar em paz. Ensinai a quem tem tudo a partilhar. Ensinai a quem tem pouco a não cansar. E fazei o nosso povo caminhar em paz. Derramai a esperança sobre nós. Ensinai o povo a não calar a voz. Despertai o coração de quem não acordou. Ensinai que a justiça é condição de construir um mundo mais irmão. E fazei o nosso povo conhecer Jesus. Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus.